Tem pessoas que falam assim: "Tomara que meu filho seja nerd", né. Sim, tem evento, né, agora vai ter a Comic Con, que é o evento do Orgulho Nerd, assim, eu vou levar É minha filha a outra primeira vez coisa. esse ano, inclusive. É outra coisa. E isso me preocupa. Eudemonia? 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 Coisas Hein, diferentes, Bruno, assim. essa curiosidade que você atrela aí ao nerd, né, que hoje tomou outra a palavra nerd nessa aquela nerdice e tal, hoje é diferente, né, hoje não é tão É, pejorativo, né, hoje é bem sim, hoje tá diferente, bem né. mais É, uhum. hoje é bem diferente, tem pessoas que falam assim: "Tomara que meu filho seja nerd", né. Sim, tem evento, né, agora vai ter a Comic Con, que é o evento do Orgulho Nerd, assim, eu vou levar É minha filha a outra primeira vez coisa. esse ano, inclusive. É outra coisa. E isso me provocou a pensar o seguinte, cara, tem algo aqui, uma palavra que me veio, você não falou essa palavra, mas me veio isso, vamos ver se eu tô na mesma linha que você. Essa insatisfação com o raso, tá? Perfeito. Então vamos lá. O Bruninho, né? Bruninho, tá aqui, ó, um gibizinho pra você aí. O que que é isso aí? É o tal do mangá, né? Não, mas peraí. Mas como que funciona isso aqui? É do Japão? Que cultura que é essa? Quero entender, né? Não é raso o negócio. Uhum. Que naquela época eu acho que não era algo que estava tão mapeado assim, né? Nós não somos tão velho também, mas vamos lá. Na nossa juventude, né? Vamos pensar que há 20 e poucos anos atrás, sei lá, Sim. não era tão mapeado quanto hoje, né, Bruno? Você sabe que hoje, com o advento de inteligências artificiais e tudo mais, a grande preocupação com a nossa garotada é exatamente essa, né? De que o conhecimento está cada vez mais raso, né? Cada vez mais senso comum, mediano, ninguém se aperfeiçoa em nada, ninguém vai a fundo em nada, né? E tem sido uma crítica e algo mapeado que merece a nossa atenção, né? Um tema que é bastante caro. E você já naquela época, então, tinha isso como uma característica, né? De então se dedicar, aprender, que é uma coisa que não é tão comum, né? É claro que se você for pegar uma fila de nerds ali, a galera que andava contigo, você vai ver que tinha uma semelhança. A galera tava afim mesmo de aprender a cultura japonesa para entender o mangá, né? Oi, beleza. Então, era aquela galera, mas não é todo mundo, né? A maioria não é assim, porque quer queira, quer não, dá trabalho, né? Você falou agora aí, ó, da filosofia da música, né? Você começar a entender o que está por trás da melodia, o que está por trás da. Cara, isso para algumas pessoas isso é chato. Porque, não, eu quero tocar, me dá a baqueta aqui, eu quero bater, fazer barulho, eu quero, né? Não, mas espera aí, vamos entender. Não quero entender nada, né? A palavra mesmo eudaimonia, se a gente pegar a palavra eudaimonia, que ela é grega, né? Vem lá de Aristóteles. Eu estava mostrando para o Bruno aqui, pessoal. Tem esse livro aqui, ó, Ética Nicômaco. Opa, a iluminação não me ajuda. Aí, Ética Nicômaco. Aqui, esse livro Ética Nicômaco, Bruno, Uhum. é quase que uma. Gente, eu vou ser aqui bem raso agora para explicar de uma maneira bem descomplicada aqui, tá? É Aristóteles fazendo um manual de instrução para o filho dele, cara. Olha só, Nicômaco era o nome do filho de Aristóteles, né? E aí ele escreveu Ética Nicômaco para dizer assim, ó, nego, é assim que vive a vida, tá? Tipo, ó, toma cuidado com isso aqui, né, cara? Olha para cá, veja isso. Era quase que a gente tentando deixar uma carta para os nossos filhos, né? Então perceba que eu simplesmente dizer que eudaimonia é o suprassumo do bem, tá. Agora, entrar atrás desta palavra, ir lá na etimologia dela, ver quem cunhou ela, Aristóteles, depois comparar na filosofia, entender o grego, você vai se aprofundando, a coisa toma outra magnitude, você vai entender o daimon, você vai entender o que está por trás de tudo isso, é outra pegada, né? Então, não é todo mundo que se dedica a fazer esse tipo de estudo, de entender as coisas que lhe agradam. Então, eu acho que é muito interessante pensar que você foi formado, né, num ambiente que te propiciou isso, porque se a gente analisar, o Bruno, o Bruninho, como ele falou, ele era uma criança. Então, para que toda essa curiosidade e essa insatisfação com o raso fosse possível, teve um pai e uma mãe, né? Ou não sei como foi sua criação, né? Mas Uhum. teve alguém ali que proveu isso, né? Que patrocinou isso, né, Bruno? Que tornou isso possível, né? Como você comentou aí da super interessante, né? É caro e tal.
alguém tornou possível que o Bruno pudesse ter o mangá, que o Bruno pudesse se aprofundar, pudesse ler mais, ganhar isso ou adquirir aquilo. Então, é interessante pensar sobre tudo isso, porque mais para frente, pessoal, conforme a gente for avançando nas perguntas, e vocês vão linkando o ambiente que ele se formou, como que o Brunão veio a se tornar o que é hoje, você começa a perceber que o eudaimônico, ele precisa muitas vezes de uma ajudinha, né? Ele precisou, de repente, de alguém que proporcionou, porque você imagine a pessoa que encontra-se na sua eudaimonia desenhar. O cara ama desenhar, mas aí ele é uma criança que, enquanto o professor está dando aula, Bruno, ele está fazendo um desenho, né? Aí o que vão fazer com ele, né? Vão pegar ele, né? Pô, cara, agora é aula de matemática, não pode desenhar e tal, e vão brigar com o cara, né? Quer dizer, agora se tiver um professor com a sacada diferente, vai dizer assim, cara, esse cara é um gênio, bicho. Já viu o desenho que o cara faz? O cara gosta disso, vamos impulsionar, vamos animar o cara, vamos incentivar. Chama os pais, vamos mapear isso, né? Mas aí tira-se o lápis da mão do cara, pai e mãe não deixam desenhar, e aí como que esse cara vai encontrar a eudaimonia dele? Então, é interessante pensar sobre isso, né? Essa história que você contou, a insatisfação com o raso. E tem tudo a ver com isso, cara, que você está falando de escola, porque você pergunta quem foi o responsável, assim, lógico que pai e mãe disponibilizando, ter o privilégio de poder ter tido isso, eu sei que muita gente não tem acesso a essas coisas também, eu não tive tanto acesso, assim, não eram tantas coisas também, mas lógico que faz diferença. Mas eu acho que o maior motor para mim foi escola mesmo, pro bem e pro mal. Por quê? Porque eu nunca fui um mau aluno na escola, mas eu sempre fui um aluno que foi muito mandado para a diretoria, muito que eu não me encaixava muito na sala de aula, porque eu falava demais. Vocês vão ver até o final aí, todo mundo fala. Eu falava demais, eu queria conversar, eu queria trocar ideia. Então eu via um assunto ali, eu virava para um amigo e falava, cara, você viu isso aí, não sei o quê. Ou, sei lá, você viu o mangá, você viu o gibi, você viu o desenho do Caverna do Dragão de ontem. Eu queria conversar, eu queria trocar. E a escola não cabe gente que... É justamente isso. Tem alguns perfis de aprendizagem que são muito mais fomentados na escola tradicional, que é literalmente só o ouvir, né? O cara que ouve passivo, ele vai bem na escola tradicional. O cara que é ativo, que aprende falando e que aprende de outras formas, não é muito bem. Eu não me encaixava nesse sentido. O problema para a escola é que eu não ia mal nas provas, porque eu gostava de entender as coisas. Mesmo o que eu não conseguia entender muito bem, como matemática, que é mais abstrato e tal, eu ia relativamente ali, na média, mas eu ia. Então não era o cara que era mandado para fora, mas não dava resultado, eu dava resultado. E isso, para mim, aí eu acho que uma coisa que me empurrou a querer aprender mais, teve dois lados, e todos estão na figura do professor. E aí é uma relação de, até hoje, eu me relacionar de muitas camadas diferentes com essa figura do professor, tanto sendo um professor, quanto hoje sendo professor de professores também, e fazendo recursos para professores, etc. Que é o quê? Eu tive professores muito ruins e muito bons. E eu consegui entender, em algum momento ali na escola ainda, que o professor bom era aquele cara que gostava tanto do que ele estava fazendo, que estava conseguindo instigar a minha curiosidade e me suprir informação e me botar apertar os botões certos para que eu pudesse ir além. E os professores ruins era aquele cara que tratava aquele negócio como, ó, faz aí e fica quieto. Vai, eu não tô nem aí, faz aí e tal. O que foi muito diferencial para mim, porque várias das minhas decisões profissionais na minha vida foram pautadas, e até hoje vou explicar um pouquinho, na figura desses professores que me inspiraram, entendeu? Eudaimonia? 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 Eudaimonia?